Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de falar de nosso convidado de hoje, quero agradecer o patrocínio da OCB Cooperativas do Espírito Santo, um sistema que conecta histórias, como nós, que gostamos de histórias. E nosso convidado de hoje tem muita história para contar. Inclusive, participou recentemente de um processo histórico para o Brasil. Sim, a privatização da Codesa. Nosso convidado, ele é especialista em direito administrativo e direito civil. Seja muito bem-vindo, doutor Igor Pinheiro de Santana. Obrigado, Carla. Foi realmente um processo histórico esse de desestatização da Codesa. Vamos conversar ainda muito sobre ele. Vamos. Né? Foi inclusive uma das razões para eu ter atrasado, né, minha vinda aqui. A agenda deste cara, vocês não imaginam, né? A gente mandava mensagem, Igor falava assim, só vi agora 5 dias depois. Mas tudo dá certo. A gente tem paciência aqui, não podia deixar de trazer aqui. Isso aí. E hoje, né, provavelmente é meu último dia lá na companhia, então assim, coincidiu, né, a minha vinda aqui com o meu último dia na companhia, um trabalho incrível que a gente vai conversar bastante ainda sobre isso. Mas antes de falar da Codesa, vamos lá. Você é advogado há 18 anos. Sou advogado há 18 anos. E como é que o direito entrou na sua vida? Quando foi assim que você decidiu, vou ser advogado ou vou fazer direito? Conta pra gente. Carla, eu acho que, né, como a gente conversava um pouquinho antes aqui, a gente, quando escolhe nossa profissão, a gente ainda está um pouquinho imaturo, né? Por volta de 16, 17, 18 anos é quando a gente toma essa decisão. E eu não tinha só meu irmão Vinícius, né, como jurista na família. Meu pai é administrador, tenho um irmão engenheiro, o outro economista e o Vinícius, que era advogado. Nós somos em 4. E o Vinícius, que é advogado. Então, assim, eu nunca tive, durante minha adolescência, nunca tive muita ideia do que eu ia fazer. Mas gostava muito de ver o Vinícius falando as coisas lá em casa, enfim, saindo de terno, né, todo dia. E quando chegou o momento de eu escolhi o direito. E depois que eu fiz a escolha, que eu comecei o curso, eu não tive dúvida nenhuma de que era o que eu queria e principalmente que eu queria advogar, né? Ainda não era como hoje, mas na época, né, 98, muita gente, 99, né, muita gente já fazia direito pensando em concurso. Eu não, eu entrei sabendo que eu queria advogar e acabei meu curso, OAB, primeiro dia eu montei meu próprio escritório, eu sabia que eu queria advogar. Logo assim, de início você montou... que eu não queria advogar em outro escritório com ninguém. Nossa! E à época o Vinícius não estava advogando, né? Ele trabalhava no Tribunal de Justiça, assessorando o desembargador Álvaro Bourguignon, já tinha advogado, tinha tido uma carreira já pré-tribunal bacana, né? Chegou, ele era sócio do Dr. Rodrigo Mazei, do pai, falecido Dr. Marcos Mazei. Mas desistiu, deu um passo né, diferente de lado, né? Não vou dizer nem atrás nem para frente, mas deu um passo de lado, ousado, que foi ele ir para o tribunal. Então, quando eu decidi que eu ia montar meu próprio escritório, que eu fui conversar com ele, por óbvio que eu ia consultá-lo, né? O único jurista da família, ele falou, rapaz, decisão corajosa essa aí. Eu não tive coragem de tomar quando eu formei. Ingressei no escritório, trabalhava com o Nelson Cavalcante Silva, né? Ele trabalhava direto com o Nelson, inclusive com direito portuário, Nelson Francisco. Sim. Né, Moraes Silva. E ele falou, eu não tive essa coragem, mas eu não vou te desencorajar não, vai lá, vai em frente, segue aí o que seu coração está dizendo. Foi eu e um amigo, né, de infância, Fábio Romano, que sou grato até hoje por ele ter topado essa empreitada comigo, que foi bem doido mesmo fazer isso. E os primeiros clientes, como é que foram? Então... Primeiro era engraçado, Carla, porque nós dois, a gente não tinha trabalhado no escritório praticamente pouco tempo, estágio, né, só, né, a advocacia mesmo não.
Então nós montamos uma salinha ali pequenininha na Reda Penha, em que nós éramos a secretária, o office boy, o estagiário, a gente era tudo, era só nós dois. Só vocês. Era só nós dois. Nós que limpávamos o escritório, a gente fazia tudo. E a gente ainda era um pouco inseguro, então tinha alguma audiência que não importa o que fosse, era juizado, às vezes chegava nós dois juntos. Sempre acompanhados. Sempre chegavam os dois juntos. Chegou uma hora que a gente falou assim, a gente tem que parar, né, de chegar nós dois juntos. Pô, chega pra audiência assim, nós dois juntos, daqui a pouco fala só aqueles dois advogados lá, um tem medo de vir e chama o outro. Então, nossos primeiros clientes foram na área de direito imobiliário, a gente tinha alguns parceiros mesmo que acreditaram em nós, né? Renato Avelar, na época da Courtier Imóveis ainda, Vitória Imóveis, então nós começamos a trabalhar com locação. A gente fazia aquele serviço que eles prestavam, eles alugavam, né, na imobiliária, né, fazia os contratos de locação, intermediava a locação e a gente dava aquela assessoria jurídica por trás, ação de despejo, quem não paga, cobrança, enfim. E locação tem muita coisa, hein? Muita coisa. Então a o primeiro caminho que a gente tomou foi com o direito imobiliário, que é uma área que o escritório atua fortemente até hoje. Então, gostamos, né? De direito civil, de uma forma geral, sempre foi, apesar de eu ter feito minha formação acadêmica muito em processo civil, porque eu acho que é essencial a gente conhecer processo, né? Meu mestrado é em processo, mas sempre gostei muito mesmo do direito material e eu consigo fazer essa ponte entre direito material e direito processual. O pessoal até brinca, mas você estuda processo ou estuda direito civil? Eu falo, rapaz, estuda os dois, né? Não dá para dissociar. Não dá para dissociar, não dá. Eu gosto muito de direito material também, mas se você não souber o processo, você não consegue dar andamento, né, no direito material. Mas, vamos lá. E você já administrou brigas de vizinhos? Já. Briga de vizinho, briga de amigo, né? Porque seus primeiros clientes acabam que são as pessoas mais próximas de você, né? Então, na área de direito de família entrou, assim, né, vamos dizer assim, na minha carreira profissional, tem entre aí uns 7, 8 anos, porque como a gente sempre advogou muito direito civil e empresarial, eu tinha muita relação, a maioria dos meus clientes eram pessoas jurídicas. Durante muito tempo sempre foram pessoas jurídicas. E acaba que você cria, apesar de ser uma empresa, você cria uma relação pessoal com os sócios. Com os sócios, sem dúvida. E aí eles tinham um problema, começavam a separar, ou alguém na família morria, ele não queria buscar outro advogado que não confiasse, enfim, principalmente porque normalmente não, é algo muito pessoal, né? As ações Sim, sem dúvida, relacionadas ao direito de família, ao direito das sucessões, então buscavam em quem já confiava, no caso, eu e o meu sócio, essa atuação. E aí eu comecei, né, a estudar muito direito de família, e isso já há uns 10 anos, pelo menos, para ter segurança para atuar, e hoje é uma das áreas que eu mais gosto de atuar, no direito civil e direito de família, né? Eu costumo dizer, eu dou aula, inclusive, na área, eu costumo dizer que o direito das famílias e o direito das sucessões são os últimos 2 livros do Código Civil, porque você tem que conhecer todo o Código Civil antes, você tem que conhecer a parte geral, né, das capacidades das pessoas, dos bens, você tem que conhecer direito das obrigações, que a prestação de alimentos nada mais é que um direito das obrigações, tem que conhecer direito das coisas, porque você vai tratar de partilha, tem que conhecer direito de empresa, porque hoje todo mundo tem uma sociedade e você, né, vai às vezes partilhar a cota de sociedade, entender como é que funciona aquilo ali para você saber o que pedir quando você for partilhar. E aí eu sempre tenho muito isso em mente, né? Não é à toa que o legislador deixou o direito das famílias e direito das sucessões para os outros 2 últimos livros do Código. Então, quando eu dou aula, eu falo assim, olha só, tem gente que gosta de atuar no direito das famílias e começa estudando direito de família. Fala, esquece. Ou você pega lá a parte geral do Código e vem estudando tudo até chegar no direito de família. E eu acho que foi isso por isso que eu demorei a efetivamente atuar no direito das famílias aí, mas... Porque tinha que estudar tudo antes. Tinha que estudar tudo antes. E tem alguma história assim que te marcou dentro da área de família?
Olha, da área do direito de família, assim, é tanta história que te marca, né? Principalmente, eu acho que sucessões marca muito, né? Brigas de inventário marca muito. Você vê famílias, né? Irmãos que muitas vezes foram unidos a vida inteira e no final, né, da morte de um pai ou de uma mãe, né? A família, assim, simplesmente acabar laço afetivo da família. Isso marca muito. Divórcio também marca, mas todo fim de relacionamento, né, se não for bem resolvido, marca muito o advogado, e eu não consigo dissociar muito isso, não. Eu acabo também, de alguma forma, me envolvendo com a situação do cliente, e eu acho que isso faz parte. Quando a gente não tem essa sensibilidade, né, a gente não trata o caso, né, enquanto uma pessoa, mas simplesmente como um processo. Eu acho que isso, quem atua assim, tratando aquele caso, é como um médico que só trata a doença e não trata o paciente. Então eu tenho muito essa visão de que a gente tem que cuidar também. Lógico que eu não sou especialista, sou psicanalista, não tenho, mas algum conforto você tem que dar. Então, o que mais me marca na minha área de atuação em direito de família e sucessões são efetivamente o fim, o rompimento, os laços afetivos, muitas vezes por conta de dinheiro. É triste, né? É triste. É muito triste. Agora conta pra gente que é um caso aí que você entrou com uma liminar para garantir que seu amigo assumisse um concurso aí, cargo. Isso no início de carreira. Voltando lá atrás, né, eu tinha, né, em 2004, peguei meu OAB, 2005, tinha outros amigos da área do direito. E em 2005, um dos meus melhores amigos, que é meu amigo até hoje, tá vendo jogo na Copa com ele agora esses dias, na casa dele. Ele tinha passado um concurso e na hora dele tomar posse, por uma formalidade, não quiseram deixar ele entrar. E ele me ligou lá de São Paulo, eu estava no escritório, ele me ligou de São Paulo e falou: rapaz, aconteceu isso aqui, eu fui nomeado, tem que tomar posse e não consigo entrar. Não estão deixando eu tomar posse, não estão me dando meu termo de posse. Eu falei assim, como assim? E depois que você é nomeado, você tem 15 dias para tomar posse, mais 30 para entrar em exercício, salvo engano, né? ou inverte, ou 30 dias para tomar posse, 15 para entrar em exercício. Acho que é isso. E já estava dando o prazo. Falei, cara, se você não tomar posse, assinar o termo de posse, aí você automaticamente está fora. Aí, cara, como é que você pode me ajudar? Eu falei... E aquele medo danado, imagina, meus melhores amigos, o futuro dele, né? Ele foi um dos que quis fazer concurso, estudou para fazer concurso. Eu falei, cara, manda aí para mim a sua documentação que você tem. A gente não tinha facilidade que tem hoje, né, de enviar, mas tinha. Preparei um mandado de segurança, fui eu, menos de um ano de advocacia, lá para a Justiça Federal de São Paulo. De São Paulo, na Paulista. De São Paulo, isso. Era na Paulista, né? Ali. Encontrei com ele, que estava lá, ele tinha ido para Registro, um município de São Paulo. Sim. Me encontrou na cidade. Falei, cara, o irmão dele, que é muito amigo meu também, eu lembro o irmão dele ligando para ele, a gente junto. Ele falou, cara, você tem certeza que vai ficar com o Igor? O Igor que vai fazer esse pedido aí? Aí ele falou assim, não tem ninguém que eu confio mais que ele. Eu falei assim, eu também não, mas ele tem um ano de advocacia, né? E aí eu lá, sou até hoje só de lembrar disso aí. E eu lá falei, caramba, o cara tá depositando a vida dele na minha mão com um ano. Vamos lá, fizemos mandado de segurança. E é difícil você conseguir liminar na Justiça Federal relativo a concurso, para o cara entrar, né? Então, mas foi assim, muito, tudo se encaixou direitinho. A gente encontrou um juiz bem receptivo lá em São Paulo. Eu, moleque, cara de novo, de Vitória, né, para São Paulo, né, para o Paulista, a gente é no interior. Fiz o pedido e falei para ele, cara, vai para o lugar que você tem que tomar posse, que eu vou continuar aqui. Só vou sair daqui quando esse juiz der eliminar. E aí ele foi para o local que ele tinha que tomar posse.
E ó, no dia seguinte, falei, rapaz, conseguiu se eliminar, o juiz vai mandar um oficial de plantão e aí cumprir. Aí ele foi, tomou posse. Oh, que legal! É servidor público federal até hoje, depois fez medicina, hoje ele é médico também. É mesmo? E assim, um cara incrível, um cara que eu admiro muito, pela persistência dele, por tudo que ele conseguiu. E ainda está em São Paulo? Não, ele já mora aqui. Ele ficou em São Paulo, acho que 2, 3 anos. Depois conseguiu a transferência dele para cá. Hoje ele é policial aqui. Ah, que legal. Policial rodoviário federal. Ah, que bacana. Que bacana. E hoje, o seu escritório é junto com o seu irmão. Você é sócio. Em que momento que isso aconteceu? Aí eu montei o escritório em 2004, não, 2005. OAB final de 2004, mas mantei o escritório no início de 2005, imediatamente, né? E ele estava no tribunal, e quando deu 2008 ele já não queria mais, né? Já tinha entendido que o ciclo dele estava terminado, e eu ainda tinha 3, 4 anos de advocacia. Eu e meus sócios, né? Já tinha mais de um sócio, além do Fábio, que montou o escritório comigo, e a gente viu no Vinícius a possibilidade de elevar o escritório para outro nível, né? O Vinícius já tinha, antes de tribunal, tinha, né, quase 10 anos de advocacia, mais uma experiência aí de 4 anos do tribunal. E aí eu falei com ele, vem pra cá que já dá pra você vir, a gente desenvolve. E aí em 2008 ou 2009, ele veio, entrou no escritório, e realmente o escritório foi para um outro nível com ele, né? A gente... foi um upgrade muito grande ele ter vindo pro escritório, a gente... Sem brigas de irmãos. Sem brigas de irmãos. Eu sou paciente. Não, porque irmão, quando resolve pegar no pé... Mas eu sou paciente. E aí, vamos falar um pouco da Codesa, que você disse que foi um divisor de águas, Sim, né? Foi. Como é que isso apareceu, surgiu, e o que se aprendeu desse processo todo, que foi um processo de privatização que levou um tempo e foi muito importante, né, para o país, inclusive. Não, com certeza. É algo assim que, inegavelmente, assim, mudou minha carreira profissional, vou carregar essa experiência para sempre. Foi, assim, foi 2019, 2018, mais ou menos, um grande amigo meu, advogado também, procurador do Estado, Júlio Castiglione, recebeu o convite, né, da equipe de transição, eu acho ainda, né, do governo Bolsonaro, do ministro Tarcísio, para capitanear o projeto, que é um projeto piloto de desestatização dos portos públicos. Ia começar pela Codesa, né? Tem outros em andamento, Santos, Bahia. E o Júlio recebeu esse convite e aceitou, salvo engano, ele assumiu em abril de 2019 e em maio ele falou assim, cara, assumi lá, mas não dá para tocar com o jurídico que tá lá não, né? Queria que você viesse. E aí, num primeiro momento, falei para ele, cara, não dá porque eu tenho escritório, tenho que continuar tocando meu escritório aqui. Não, infelizmente, não vou ter como te ajudar, né? Aí, depois de um tempo, ele estava sentado num restaurante em frente ao meu escritório, ali no Horto Mercado, né? O escritório do meu prédio ali em frente, no Petrotal. E ele estava sentado lá com o diretor financeiro dele e eles pensando quem eles chamariam para o jurídico. E o diretor financeiro deles falou assim, rapaz, o cara que eu conheço que ia melhor assumir para a gente lá, trabalha aqui nesse prédio. Advoga, e eu conheci ele porque ele é gestor público e ele é policial rodoviário federal também, e eu advogo há 15 anos para o Sindicato Policiais Rodoviários Federais. E aí ele falou, cara, advoga aqui, tem um escritório aqui nesse prédio, o nome dele é Igor. Aí o Júlio, aí o Júlio falou, rapaz, Igor é meu amigo de infância. E eu já chamei ele e ele não vem não. Ele falou assim, então vamos ligar para ele. Isso era de noite, eram umas 8 e pouco da noite. Eles me ligaram e eu estava no escritório. Nossa! Aí eles falaram, nós estamos aqui em frente ao seu prédio. Desce aí. Vem pra cá. Aí eu desci, né? A gente tomou um vinho lá, jantou. E aí eu falei, né? Eles me dobraram, falaram, vai ser um projeto de 1 ano e meio, 2. E eu falei, né, que eu precisava da flexibilidade para continuar tocando as coisas do escritório.
E aí eles falaram, não tem problema, não. Pedi uns 2 meses para ajustar a tudo e ir. E fui, e 1 ano e meio, 2 viraram quase 4. Numa loucura, foi assim... Tipo obra, né? Obra assim. Tipo obra, foi incrível o projeto. Eles tinham a missão de preparar a companhia para ser atrativa, uma companhia que vinha de déficit há muito tempo, deficitária há muito tempo. Preparar para ser atrativa para que quando chegasse o momento da privatização mesmo, do leilão, né, que ocorreu agora em 30 de março desse ano, tivesse gente lá para comprar. Né, e pagar efetivamente o valor que a companhia valia. E isso passava muito pela reorganização jurídica. Nós temos um acervo de mais de 1.000 ações judiciais contra a companhia. Nossa! Né? É muito grande. Né? Só de trabalhistas, hoje são quase 700 ações trabalhistas. Nossa. São ações cíveis, e as ações cíveis envolvem questões muito complexas. E não era uma área, né, portuária, não era uma área que eu atuava muito. E aí foi uma das coisas que eu passei para ele. Ele falou, não, cara, ao fim e ao cabo é direito administrativo isso aqui. Então, e sempre foi direito administrativo, sempre foi uma área que eu atuei muito. Então deu certo, né? Eu nunca tive muito medo de arriscar. Né? Então arrisquei, graças a Deus deu certo, né? O projeto foi concluído. Não foi concluído nesses 2 anos por questões não relativas à CODESA, né? Questões efetivamente de tramitação do processo no Tribunal de Contas da União, no Ministério da Infraestrutura, BNDES, que conduziu o processo, mas o processo foi exitoso, com certeza, porque no dia do leilão tinham lá 2 grandes fundos tentando comprar a companhia, e foi comprado com um ágio de 106 milhões de reais, acima do que... Se aparecesse uma companhia lá, né, só para o pessoal entender, se aparecesse um único interessado lá, poderia dar R$1 e levar a companhia, além de tudo que estava previsto no edital, né? Sim. Quase R$1 bilhão, né, pelas ações da União e do Estado do Espírito Santo, mas era 99,4% de ações da União, na mão da União. Mas não, além de quase R$1 bilhão, teve um ágio de 106 milhões de reais. Então foi assim, muito exitoso o processo, a companhia ficou redonda para quem chegou agora, desenvolveu o porto, muito provavelmente o porto vai voar sem as amarras, né, de ser uma empresa pública, ter que contratar mediante licitação, né, contratar pessoas somente mediante concurso público ou cargo de provimento de comissão, você poder ir ao mercado, escolher pontualmente pessoas para trabalhar, contratar com quem você quiser, vai ser algo diferenciado. E aí no dia 5 agora de setembro, né, foi efetivamente transferidas as ações da União e do Estado para o fundo, que comprou, e no dia 20 foi assinado o contrato de concessão por 35 anos, aí a concessionária vai explorar o Porto de Vitória, certamente vai voar, né, vai ter uma maior integração, né, do porto com a cidade, que isso era algo que acho que faltava um pouquinho na companhia, até porque por ser empresa pública, acabava não conseguindo fazer, muitas vezes, implementar as ideias dos gestores, mas agora vai. Não, imagino, a empresa privada é bem diferente, funciona de forma diferente. Bem, e de fato. E nesse processo todo, o que mais te marcou? O que você, assim... algo que realmente ficou, que você fala assim, nossa, isso vai para a vida inteira. Assim, é tanta coisa num processo desse longo e desgastante, é tanta coisa que te marca, eu vou pontuar algumas, né? O empenho, né, do alto escalão, isso aí eu falo lá em cima do Ministério da Infraestrutura, para que isso ocorresse, né? A primeira coisa que eles fizeram foram colocar nomes técnicos para gerir a empresa, e além do Júlio Castiglione, veio o Bruno Fardim, que era da Samarco, veio o Jean Duque, que é um servidor público de carreira, mas gestor público, né? E o João Augusto Cunha Lima, que era um aposentado da Vale. Então,
4 diretores, né? Um presidente mais 3 diretores técnicos, né? A escolha foi muito boa, então essas pessoas são efetivamente gestores, né? Mais do que gestores de uma empresa, são gestores de pessoas. Então foi muito, muito importante aprender com eles, porque dentro, né, da companhia depois eu tive que fazer a gestão de um outro grupo grande de pessoas, quase 10 advogados, porque o jurídico era interno, né? Todo interno. Quando eu cheguei não era, o trabalhista era terceirizado, mas o presidente falou, quando acabar, isso a gente chega em julho, ele falou, o contrato vence em dezembro, eu não vou querer renovar, vou internalizar. Eu falei, cara, não tem gente para isso. Ele falou, não tem, você vai dar um jeito aí. Eu falei, vou ter que cuidar de trabalhista também. E aí depois eu fiz sustentação oral no pleno do TRT, em dissídio coletivo. Sério? Foi assim, a experiência... Isso é uma das coisas que mais me marcou, né? Porque direito do trabalho era algo que eu efetivamente nunca tinha atuado na vida, e quando chegava as ações mais complexas, o presidente da companhia virava e falava assim, nesse vai você. Uau! Aí eu falava assim, né? Então eu fiz dissídio coletivo. Nunca imaginei na vida que fosse sustentação no TRT, no pleno TRT em dissídio coletivo. Uma coisa que me marcou muito foi logo no início que a gente chegou, e aí é algo que nem me deixa feliz, mas foi a necessidade da gente demitir. Não era comum, né? Era assim, até havia uma discussão jurídica se você podia demitir empregado público, se o empregado público que entrou por concurso público tem ou não estabilidade. E aí, junto com o presidente, a gente fez um estudo, à época ainda em 2019, e a gente concluiu que o entendimento dominante era que o empregado público, ainda que ingressado por concurso público, não tinha estabilidade. E paralelamente a isso era o ato demissional precisa ou não ser motivado. Isso é algo que até hoje o STF não decidiu, apesar de se inclinar pela ideia de que não precisa. Então a gente fez esse estudo e aí a gente chegou em julho e em outubro precisou fazer uma primeira grande demissão de mais de 30 empregados, né? Foi algo que nos marcou muito, e aí de doer, porque não é bom, não é algo que os diretores fizeram com satisfação, mas era algo que eles entenderam que teriam que fazer. E foram 3 grandes demissões de mais de 70 empregados da companhia, a grande maioria concursados, numa empresa que tinha, à época, 300. Foram demitidos 70, se você for ver, dá quase 30% da empresa. Nossa! Em 3 portarias diferentes. Então, nessas portarias, por exemplo, de reintegração também, eu atuava, porque voltar para a companhia, gente que você demitiu, além de um prejuízo financeiro, traz algo de ruim para a gestão, né? Claro. Às vezes o ambiente não fica bom, então essas 3 grandes portarias aí, nesses processos, eu que atuava, eu falei, não é possível que você vai fazer lá no TRT, aí desembargador por desembargador, conversar, fazer a sustentação, trabalhar. Então, essa atuação, por exemplo, no direito do trabalho, eu sempre gostei muito de estudar direito, né? Então, o que normalmente aparecia para mim, que ele falava assim, isso é você, às vezes eu virava 3 noites dormindo, ia lá estudar, fazia, e eu acho que a experiência de, né, hoje, esse ano, 18 anos de advocacia, ajuda muito a você enfrentar isso, né, cara? Claro, você acaba não... Fala assim, pra mim vai ser normal ir lá, vai ser uma matéria que eu domino menos, né? Mas chegar lá, conversar, sustentar, é o que eu faço há quase 20 anos. E o conhecimento é cumulativo, exatamente, né? Então, pra mim a experiência foi ótimo. Hoje eu acho legal. massa o direito do trabalho. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse gostar na vida. Eu acho massa. Eu sento com a equipe lá, direito do trabalho, eles me trazem os problemas. Eu falei, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Porque também, na hora que você vai ver, o direito do trabalho tem muito também de direito contratual, porque é uma relação contratual, com cláusulas especiais, lógico. Claro. E direito das obrigações. Tem muito. É claro. Muito. Então, assim, você consegue desenvolver, aí o pessoal lá fala assim, da onde você tira essas ideias? Fala assim, porque é muito próximo do direito civil. É uma relação contratual.
Com cláusulas especiais, claro, mas é uma relação contratual. Mas as pessoas não enxergam assim. Elas pensam direito do trabalho isolado dentro do mundo jurídico, mas numa caixinha compactado é ali. Direito do trabalho não tem outras. Aí eu falo com elas, olha só, se você procurar aqui uma regra de processo do trabalho e não tiver na CLT, você vai buscar onde? No CPC. Eu falei, se você procurar uma regra de direito material e não tiver na CLT, você vai buscar onde? No Código Civil. Eu falei, a base é o direito civil e o processo civil para o processo de trabalho. Porque, assim, é aquele fundamento, da relação jurídica. Exatamente, é isso aí. Então, assim, legal. Foi mais, assim, atuar com direito questão regulatória, direito regulatório, que muita gente fala, mas pouca gente entende mesmo. É verdade. Direito regulatório, agora, por exemplo, a concessionária vai ter que efetivamente cuidar de cumprir o contrato de concessão. Exato. A gente está vendo a Eco 101 aí indo embora, porque não cumpriu o contrato de concessão. E o grande desafio aí dos novos gestores é cumprir o contrato de concessão e vai precisar ter uma atuação forte em direito regulatório, Quem atua com direito regulatório vai ter oportunidade de atuar aqui no Estado, enfim, é desafiador o direito regulatório. Não, sem dúvida, porque ele destoa muito do administrativo, inclusive, Do convencional. Porque todo mundo tem aquela ideia, regulatório está junto com o administrativo. Ele destoa, ele é diferente, E há uma dificuldade em todos os setores regulados de se entender isso, Saúde, transporte, é complicado. E como é que foi a sensação de entrar no último dia do leilão na B3? Assim, qual a emoção? Foi emoção, porque dos 4 foram 3 diretores, um teve que ficar aqui, tocando a companhia. Fui eu, como advogado da companhia, mas umas quatro pessoas que haviam mesmo participado do processo. E aí, quando a gente chegou lá, a gente já sabia que tinham dois interessados na compra da companhia. Isso já era algo que nos tranquilizava, porque nas semanas anteriores a gente ficava pensando, será que vai ter gente para comprar? Se não aparecer ninguém aqui, nosso trabalho não deu certo, E aí, quando você chega na B3, lindo, eu nunca tinha ido na B3. Linda, Lindo. Você vê aquilo, aquelas pessoas esperando aquele momento, e é um leilão mesmo, Você começa dando lance, começou o primeiro lance, salvo engano, foi de R$1.000. E aí foram mais de 30 lances, um pro outro. Chegou uma hora que o fundo que comprou a Codesa, ficava dando o que a outra licitante botava, eles botavam 5 milhões a mais. Nossa! E aí você começa a perceber, um semblante tenso no rosto de um e um mais relaxado no rosto do outro. Aquilo assim, foi o processo ali, o ato, final ali do leilão foi efetivamente o auge, é emocionante. Que legal. A realização de um projeto, concretização de um projeto, tanto que pouco depois do leilão o presidente, o Júlio, pediu para sair, que falou assim, tá entregue. Eu até ia sair com ele também, pediu para sair, mas o Bruno, que era o nosso diretor comercial, assumiu interinamente a presidência. Hoje, o fundo quis mantê-lo como diretor operacional. O Bruno pediu, fica aí comigo até efetivamente concluir o processo, porque ali naquele momento, em 30 de março, a gente tinha um licitante que deu o maior valor. Então ainda teria um processo a ser concluído, que era cumprir as etapas, documentação, fazer aporte financeiro, que efetivamente acabou em 5 de setembro, quando foram transferidas as ações da União e do Estado para o fundo. Então ainda tinha um período, fiquei. E aí o novo presidente nomeado, quando assumiu,
né? Logo depois que houve a transferência, pediu para ficar estampinho de transição, ficando, e hoje aí é meu último dia lá na companhia. Ai, que legal, Igor. Por isso que eu te enrolei até hoje, Nada, né? que é isso, a gente entende que a agenda é assim mesmo. Igor, agora a gente entra numa parte muito legal da entrevista aqui, que é um bate-bola, assim, um bate-pronto. Eu falo, você responde o que vem à sua cabeça. Nunca diga para um advogado: como está meu processo? Alvará é? O alvará é a concretização do seu trabalho, né? Quando você é remunerado pelo seu trabalho, o alvará é isso. Justiça é? Justiça é a forma que o cidadão, né? É o caminho que o cidadão tem para resguardar seus direitos, né? É o que a gente busca, né? Na verdade, nem sempre a gente alcança, mas é o que a gente busca. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Eu acho que foi o que eu ouvi do Rodrigo Mazei, né? O Rodrigo Mazei é um grande amigo, foi meu orientador de mestrado, e quando eu também... Eu ouvi duas pessoas quando eu quis começar a advogar. Meu irmão, Vinícius, que me incentivou, falou, não tive essa coragem, mas vai em frente. E eu ouvi do Rodrigo Mazei o seguinte na advocacia, né? O meu escritório era próximo dele, meu irmão tinha sido sócio dele, então era alguém que eu buscava, era uma referência que eu sempre tive e tenho até hoje. Eu fui no escritório dele, ele virou e falou assim, cara, se você estiver achando que você vai ficar rico com a advocacia em 1 ano, 2 anos, você não vai. Se você estiver achando que você vai ficar em 5, não vai. Se você estiver achando que você vai ficar em 10, você não vai. Ele falou pra mim, né? Pra mim, o pai já era advogado. E ele já era um advogado experiente, ele falou assim pra mim, eu comecei a ver a cor do dinheiro em 15 anos, com 15 anos de advocacia. Então, contabiliza isso aí pra você. Então, isso pra mim foi muito importante, ter ouvido do Rodrigo Mazei. Porque talvez se eu não tivesse... Eu até falei com ele quando eu fiz 15 anos de advocacia, eu falei, rapaz, ainda não comecei a ver. Mas, você me enganou. E se ele não tivesse me dito isso, talvez eu tivesse desistido no meio do caminho, porque a advocacia é árdua, né? Você trabalhar, né? Principalmente para mim, gosto de direito civil, os processos demoram muito, né? Hoje, né, atuando na justiça, trabalho um pouquinho, eu vejo que os processos são muito mais rápidos, né? Sim. Muitas vezes a gente tem a sensação de injustiça, né? Você perguntou aí. É verdade. Do que é a justiça para mim, mas que é o que a gente persegue, né? E muitas vezes tem, mas os processos têm um fim. Os processos eu tenho inventário de 16 anos. Então eu ouvi o que eu precisava ter ouvido do Mazei. Processo físico ou eletrônico? Processo eletrônico, né? Audiência presencial ou virtual? Presencial. Aí é o contrário. O que mais te irrita num processo? O processo andar de lado. Né? Eu tenho a ideia muito forte de que o juiz, mais do que o juiz, ele é um gestor. Então, ele tem que gerir um processo efetivamente. Então, quando o processo vai para uma parte, vai para outra, vai para parte, existe um procedimento desenhado pelo legislador que, se fosse seguido, o processo seria muito mais curto do que é hoje. Mais rápido. Muito mais rápido. Então, o procedimento comum. Autoinstauração, uma audiência de mediação e conciliação, contestação, eventualmente réplica, instrução de probatória no momento oportuno e julgamento. Esse é o caminho do procedimento comum. O problema é que nesse caminho o processo anda muito de lado, né? E isso atrasa, fora as questões estruturais aí do Poder Judiciário, tempo de prateleira, né? Eu lembro que teve uma discussão muito grande quando os processos passaram a ser... Os prazos passaram a ser contados em dias úteis, né?
E aí havia uma discussão muito grande, os juízes falando, vocês pedem tanta celeridade e estão defendendo o processo em dia útil. Eu lembro que a gente estava no mestrado, quando o projeto de lei estava tramitando, entre 2013 e 15, eu concluí em 15, exatamente no ano que foi publicado o código. Então tinha muitos juízes faziam o mestrado comigo, e eles falavam, vocês brigam tanto, então brigando 15 dias úteis. Eu falava assim, olha só, o problema não é ao invés de eu ter 15 dias corridos para contestação, eu ter 15 dias úteis, porque 15 dias úteis vai virar 20, 22 no máximo, se tiver um negócio. O problema é eu ajuizar uma ação e a parte ficar 6 meses para ser citada. O problema é o tempo de prateleira do processo. Não é. Exatamente. Não são, ao invés de 15 dias corridos, virar 15 dias úteis. O problema é o tempo de prateleira, o tempo que fica lá no seu gabinete para você dar um despacho para citar outra parte, um despacho que vai sair para réplica, depois uma intimação demorar mais 6 meses para sair. É isso que faz o processo. Então vocês têm que ser gestores do processo. Você tem que cuidar para que isso não ocorra. Legal. Nunca comece uma sustentação oral com? Nervoso. E acho que isso é difícil para muita gente. É muito difícil, mas você tem muita técnica. Hoje eu já fiz muitos cursos de oratória e tem muita técnica para você não começar nervoso. É lógico que o advogado que não sente aquele momento pode esquecer a advocacia, né? Você subir num púlpito, claro. Você não sentir aquele momento ali, você vai para outra profissão porque você está errado. Mas nervoso, a ponto de te atrapalhar a sustentar, a falar, tem muita técnica para isso, técnica de respiração, se preparar antes, você tem muita coisa para fazer para minimizar o nervosismo. Você chegar um pouquinho nervoso, você vai chegar, mas a ponto de te prejudicar, nunca. É melhor não subir. Se não fosse advogado, seria? Médico? Ou cozinheiro. Você cozinha bem. Cozinheiro. E gosta. Cozinheiro ainda você. Médico acho que não vai ser, não. Um chefe aí, renomado, hein? Igor, muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo. Foi ótimo. Assim, queria muito ter vindo antes, tá? Muito mesmo. Infelizmente, não deu pela rotina do dia a dia. Tem escritório, Codesa, OAB. Porque você ainda é conselheiro da OAB. A gente já nem Além de conselheiro, aqui. Eu sou membro do Tribunal de Ética e Disciplina, presido a Comissão de Direito de Família. Então, assim, Nossa, nós vamos ter que repetir. E nas horas vagas eu sou pai também. Nós vamos ter que repetir para contar as histórias do conselho, hein? Vamos ser, cara. Muito obrigado mesmo de coração o convite, desculpa aí o atraso. Imagina que é isso. E para os colegas advogados que forem assistir, que estiverem assistindo ou que vierem assistir, não desistam da advocacia. A advocacia, se você for imediatista, eu acho que isso é um grande problema, talvez, da geração atual. Se você for imediatista, realmente você não pode ser advogado. Se você não for, não desista, Eu tenho uma máxima que alcança o sucesso quem persiste enquanto outros desistem, Sem dúvida. Quem fica pelo caminho nunca vai... Quem para os projetos no meio do caminho nunca vai alcançar o que quer, a realização profissional. Sucesso é relativo, é para cada um, para uns vai ser dinheiro, para outros vai ser reconhecimento, mas não desistir, eu acho que é o caminho de alcançar a felicidade, mais do que o sucesso. Bacana, obrigada. Cara, eu que agradeço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e contar aqui também suas histórias. Mais uma vez, quero agradecer o Sistema OCB pelo patrocínio e o apoio de sempre. Até a próxima!